Carandiru, Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, por localizar-se no bairro Harmônico da cidade de São Paulo, foi uma penitenciária que se localizava na zona norte de São Paulo. Foi inaugurada na década de 1920 e sua construção é do engenheiro arquiteto Samuel das Neves. A denominação de casa de detenção foi dada pelo interventor federal Ademar Pereira de Barros, que em 5 de dezembro de 1938, pelo decreto estadual 9.789, extinguiu a cadeia pública e o presídio político da capital. Este decreto previa a separação de réus primários de presos reincidentes e separação dos presos pela natureza do delito. Já chegou a abrigar mais de 8 mil presos, sendo considerado na época o maior presídio da América Latina. Foi desativado e parcialmente demolido em 2002, no governo Geraldo Alckmin. No local foi construído o Parque de Juventude. Por 2 décadas, de 1920 a 1940, ano em que atingiu sua capacidade projetada máxima de 1.200 detentos, o presídio então chamado Instituto de Regeneração foi considerado um dos padrões de excelência nas Américas, atraindo a visita de inúmeros políticos, estudantes de direito, autoridades jurídicas italianas e até mesmo personalidades como Claude Lévi, que vinham a São Paulo para visitá-la. É somente a partir de 1940, quando a penitenciária excedeu sua lotação máxima, que ela começa a passar por sucessivas crises e brigas. Desde então, a história do Carandiru passa a não ser nada mais que crises e rebeliões, que culminam com o famoso massacre de 1992, quando então as autoridades penitenciárias amontoavam em péssimas condições cerca de 8 mil detentos. Um dos fatos mais conhecidos da história do presídio ocorreu em 1992, quando 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo durante uma rebelião, os quais resistiram às investidas policiais. Esse fato teve grande repercussão nacional e internacional. A canção Diário de um Detento, do grupo de rap Racionais MC, rap da vida dos detentos sobre tudo o que aconteceu, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Segundo muitos presos, o número oficial está abaixo da realidade, já que se afirma que pelo menos 250 detentos foram mortos na invasão. Lugar para onde iam detentos recém-chegados à casa de detenção. Primeiramente, havia uma passagem por esse pavilhão, para que os mesmos fossem registrados, fotografados, recebessem corte de cabelo característico, calça bege, única cor permitida, encaminhados a outros pavilhões. Neste pavilhão, os mesmos recebiam a palestra inicial, onde eram introduzidos as primeiras regras de detenção. O mais desejado entre os novos presos, por não ser tão populoso e contar com celas individuais. Esse pavilhão foi criado com a intenção de ser uma área médica e, apesar de nunca tê-lo sido de forma exclusiva, acabou por manter essa característica. O mais populoso dos pavilhões, também considerado o mais humilde de todos, sendo seus habitantes olhados com certo desdenho pelos detentos de outros pavilhões. Era onde ficava a cozinha, já havia muitos anos desativada, um antigo cinema destruído em rebeliões, transformado em um grande auditório no segundo andar, sala de administração no segundo e no terceiro, celas no quarto e quinto, sendo que estes últimos andares ainda possuíam uma área destinada a abrigar presos com o mesmo perfil que o amarelo, devido à superpopulação do pavilhão 5. Foi considerado a todos o mais calmo, chegando a permanecer 2 a 3 anos sem mortes. Provavelmente o lugar onde moravam os presos mais respeitados, por serem reincidentes no crime. Conheciam muito bem as regras prisionais e sabiam como se comportar nesses ambientes. Nem por isso deixava de ser tenso e violento. Junto a este ficava o campo de futebol, que era o maior, dentro da casa. Ficou famoso fora da detenção. Seus habitantes eram réus primários, o que acabava muitas vezes por gerar conflitos, já que os mesmos eram impetuosos e ainda sem a assimilação completa das regras a serem seguidas. Em 2002, iniciou o processo de desativação do Carandiru, com a transferência de presos para outras unidades. Hoje, o presídio já se encontra totalmente desativado, com exceção apenas da ala hospitalar, ainda ativada atualmente.
com alguns dos seus presídios já demolidos e outros foram mantidos a serem posteriormente reaproveitados. O governo do estado de São Paulo construiu um grande parque no local, Parque da Juventude, além da instituição educacional e de cultura. Um dos seus pavilhões foi reaproveitado para ser instalado no edifício a Escola Técnica Estadual do Parque da Juventude, popularmente chamada de ETEC Parque da Juventude. E aí, galera? Beleza? Depois dessa introdução aí do Carandiru, quem não lembra do Carandiru, cara? Eu sou de São Paulo, né? Então, assim, a gente lembra. Eu sou de 84, né? Então, assim, eu vivi essa época. Lógico que eu não entrei lá, mas eu vivi essa época. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês é o caso da Socorro Leite, que era uma médium, uma clarividente, eu não sei ao certo, uma sensitiva, talvez, e que ela foi no Carandiru fazer uma visita no Domingo Legal com o Gugu, né? E ela ficou emocionada e tal, teve muitas coisas que aconteceram lá. Ela dizia que tinha um elevador e ninguém sabia da história do elevador, porque o elevador estava desativado, estava completamente fechado, inacessível, pelo fato dos presos descerem o fosso do elevador e querer fazer túnel. Então os caras isolaram o elevador, ele também já não tinha mais manutenção porque os próprios presos quebravam. Então ele foi totalmente desativado e foi selado com concreto e tudo. As paredes, as entradas, então não tinha acesso, tá? Nessa época que ela foi, já fazia 10 anos que já não tinha mais elevador. E ela diz que ela tinha muito isso na cabeça dela, que era elevador e não sei o que lá, não sei o que lá. Então ela foi lá com o Gugu. E ela, assim, demonstrava muito medo, estava muito assustada, tinha vários comportamentos assim que chamavam muita atenção, digamos assim, comportamentos típicos de show, assim. Não estou dizendo que ela estava mentindo, mas assim, para televisão era um prato cheio, aquela reação exagerada, de choro e tudo mais. De novo, não estou dizendo que ela não viu, não sentiu nada, não é isso, tá? Eu só estou dizendo porque a televisão quer isso, é isso que a televisão busca, né? Então, com isso, isso ganhou uma grande notoriedade na época e chamou muita atenção, né? Só que depois de alguns anos, eu não sei se depois de alguns anos ou um pouquinho depois, ela entrou com um processo contra o SBT e mandou tirar o vídeo do ar, totalmente. Não quero mais meu vídeo no ar, não quero estar vinculada mais a isso e não sei o que, não quis mais saber, tá? E pediu para arrancar o vídeo dela do ar. E aí dizem que o vídeo dela, com essa história... O vídeo... Dizem não, né? O que tem na internet é que vazaram o vídeo, tá? Só que acho que ainda tá em processo. Eu nem sei se tá em processo ainda. Mas enfim, ela mandou tirar do ar. E já está no YouTube. E me mandaram esse vídeo, né? O que eu tenho para dizer para vocês sobre esse vídeo? Médiums... Escutem bem o que eu vou falar para vocês. Isso não sou eu que estou falando. Eu sei porque... Eu conheço médiums, tá bom? Médiums não vão em lugares como esse, tá? Não vão. Por que não vão? Porque eles têm consciência do perigo que eles correm indo nesses lugares. O perigo de ataque, o perigo... Meu, é muito perigoso, vocês não têm ideia. É perigoso até para as pessoas que não vê nada, que trabalhavam lá e que viviam lá. Era um ambiente muito perigoso, muito degradante. É um ambiente com uma energia tóxica, densa, terrível, terrível. Coisa assim, fora da curva. Porque era um lugar onde as pessoas, elas se matavam. Então, é um lugar que não é para qualquer um, não é para ninguém, na verdade. Não é que não é para qualquer um. É um lugar, assim, cara, tenso. Então, quando a pessoa é médium e ela diz que vai lá, que quer ir lá... Pra mim, tá? Isso é minha opinião. Minha opinião. Inclusive, eu até vi outra pessoa, um outro médium falar a mesma coisa. Isso é a minha opinião, tá? Já acende uma luz de... Será que é? Será que é médium mesmo? Porque, galera, é um lugar... Eu já falei. É um lugar que é inapropriável para ter um ser humano ali. A energia draga outras energias. É como se fosse um ralo.
Você entra ali e você é sugado. Então, quando a pessoa diz que é médium e ela topa num lugar desse, cara, complexo, hein? Olha, tem que ser muito cheio de si pra conseguir ir lá e... Cara, não vai. Esse que é o duro. Eu fico tentando imaginar na minha cabeça uma pessoa, tipo assim, tendo coerência e tendo um álibi, tendo uma justificativa pra ir lá. E eu não consigo encontrar. Então, é complicado. Por isso que eu falo, aí acende uma luzinha de... Será? Porque assim, gente, ali você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar espíritos terríveis que estão ali querendo ceifar a vida de todos. Muitos deles são ex-presidiários. Muitos deles foram atraídos para aquele lugar. E muitos espíritos que estão ali estão aprisionados por causa de outros espíritos. Vocês imaginam a loucura que é aquele lugar? Então, por isso que eu falo. Por exemplo, uma pessoa que não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade, não sinto nada, nunca vi nada. Ela vai entrar lá, ela já vai sentir que o clima já é diferente. Ela vai sentir, vai ser automático, porque a pressão externa é muito grande. É muito grande. A energia que está ali, ela vai começar a querer te sufocar. Ela vai querer sugar a energia de você. E você vai sentir, isso é fato. Agora, quando a gente fala de um médium, de uma pessoa que tem mediunidade, que ela vê, ela escuta, ela sente com muito mais não, com sensibilidade, ela é algo que só quem é, gente, para poder descrever. É um negócio que só quem é médium para poder descrever para vocês exatamente como é. E ela se coloca numa situação de risco dessa. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma jaula com o leão. Aí chega um biólogo ou um veterinário e fala: não, eu entro lá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque um biólogo e um veterinário, eles jamais vão entrar na jaula de um leão. Eles jamais vão fazer isso. Por quê? Porque eles sabem dos riscos que tem entrar ali dentro. Eles sabem que a hora que eles entrarem ali dentro, a vida deles não está mais no controle deles. Que a qualquer momento eles podem morrer, que eles vão ser atacados, que eles podem se machucar e muito provavelmente ser morto. Então, fazendo uma analogia com quem é médium, é muito parecido. Quem é médium não vai, não se arrisca, porque sabe que é complexo. A mesma coisa, eu conheço médiums que não vão em cemitério. Não vão em cemitério. Aí você vai falar, nossa, mas por quê? O que tem a ver? Porque eles sabem como funciona e eles trazem junto com eles, espíritos que estão ali. Eles são como esponjas. Então eles também não vão. Então quando eu vejo toda essa mágica da televisão, isso já me acende a luzinha de desconfiança. E aí tudo isso já começa a meio que desmanchar na minha cabeça. Tipo, não é. Na minha opinião. Ou ela pode até ser e ela meteu o louco ali. Tipo, eu vou e que se dane. Mas é loucura, é loucura. Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Não tô julgando, dizendo que ela foi mentirosa. Não, nada disso. Mas, assim, me chama muita atenção essa questão de médium se expor desse jeito num ambiente hostil desse. É isso que já me acende um alerta gigantesco na cabeça, tá? Então, e agora não, nem sei se agora ou se na época. Bom, ela é, pelo que eu fiquei sabendo, ela é psicóloga, tá? Acho que o Neuromágico fez um vídeo falando e falou que ela tem toda a documentação mesmo de psicóloga, não é papo furado não. E ela se afastou, ela sumiu da televisão. E pelo que eu fiquei sabendo, eu também não tenho certeza, mas que ela era tipo a Márcia Sensitiva da época.
acho que a Vandinha, não sei se é esse o nome dela, mas era tipo como se fosse nessa pegada aí, da época. E depois desse negócio do Carandiru, ela se afastou da televisão, dessa vida, e já entrou com o processo e pediu pra tirar o vídeo do ar. Agora o motivo? Não sei. E hoje, não sei se na época ela era, por isso que eu tô falando, tá? Mas ela é psicóloga e não toca mais no assunto, né? E outras coisas que aconteceram ali também, se eu não me engano, jogou sal no fosso do elevador. Então, assim, são coisas que, sei lá, a gente fica pensando, tipo, pra quê? Né? Qual que é a lógica de fazer isso? Parece que jogou leite também, não tenho certeza, mas parece que jogou leite também. Então, assim, umas coisas que fogem assim, do que eu acredito, tá? Fogem do que eu acredito. E assim, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma crença próxima da minha que faz essas coisas também, assim. Posso estar errado, mas eu não me lembro, cara. Eu não me lembro, não, de nenhuma outra religião, digamos assim, mais familiar da minha crença que usa leite, essas coisas assim. Eu posso estar errado. Posso estar errado. Confesso, posso estar errado, mas não sei. Então, o que eu tenho para dizer? Que médiums de verdade, que trabalham a mediunidade, que estudam a mediunidade, que sempre estão buscando melhorar, sempre trabalham com isso, ajudam os espíritos, também são muito até mais ajudados do que os próprios espíritos, eles não vão se meter nisso, tá? Eles não vão. Ah, Fernando, você tá mentindo. Se você conhece um médium sério, pergunta pra ele se ele iria no Carandiru. Só isso, só pergunta. Se te levassem lá no Carandiru, você iria? Pergunta pra ele. Não vai, gente, não vai. Os caras têm amor à vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado de ver a história do Carandiru. Eu acredito que todos conhecem, mas eu fiz um resumão lá só para vocês entenderem e contextualizar o assunto, né? Eu não vou colocar o vídeo na íntegra dela lá, mesmo porque parece que ainda tá rolando aí processo judicial e tal. Então, eu não vou colocar, mas tem na internet, só vocês procurarem aí. Beleza? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!